Olá, pessoal. Eu sou o Dr. Pedro Barros, neurologista, fisiatra, acupunturiatra, com interesse especial em fitoterapia chinesa. E hoje, no nosso canal Fitoterapia Chinesa, eu vou falar sobre a temperatura das ervas, uma característica que define como essas ervas fazem um efeito fisiológico no nosso corpo. Essa apresentação é voltada para médicos, para eles poderem conhecer a fitoterapia chinesa e entender a propriedade das ervas. Então, a propriedade das ervas implica que a sua função seja categorizada de acordo com a sua temperatura, sabor, direções e os canais onde entram. Hoje nós vamos falar sobre a temperatura das ervas. É a classificação fundamental. A temperatura das ervas é o que define onde essa erva vai atuar de acordo com a função fisiológica, frio e calor. Reflete a dinâmica energética do corpo. E elas são classificadas de acordo com a intensidade no seu grau. Então, a erva pode ser fresca, fria, neutra, morna e até quente. Isso interfere na função do Qi energético, na função do Yin e do Yang. Então, nós temos aí na tela uma escala energética onde nós começamos com o mais Yin possível, que é a fria. Depois nós temos gradativamente, mudando para uma erva fresca. Vocês podem ver que tem um neutro no meio, no centro. Representa uma cor mais neutra. E gradativamente nós temos as ervas mais mornas e, por fim, as ervas mais quentes. E as ervas quentes representam uma função yang no corpo. Então, nesse sentido, existe uma gradação e cada erva vai estar aí numa posição ao longo desse gráfico que é bem em tons, gradativo, e nós podemos escolher para cada necessidade a erva adequada. Bom, vamos seguir aqui. Então, quais são os princípios fundamentais de tratamento? Para pessoas que estão com a síndrome de frio, nós necessitamos aquecer. Para pessoas com síndrome de calor, nós precisamos resfriar. É tão simples quanto isso. Agora, nós vamos usar ervas quentes ou ervas mornas para aquecer? Isso vai depender de cada indivíduo. Nós vamos resfriar com ervas mais assim frescas ou com ervas frias? Também vai depender do indivíduo naquele momento, que síndrome ele apresenta. As ervas frescas e frias, então, são ervas Yin. O Yin gera fluidos, promove a consolidação e acumulação de matéria, de Yin, atua no interior do corpo, resfria o calor interno, drena o fogo, nutre o Yin. Por exemplo, a Nemarenai, que é o Zimu, e o Sheng Huan, que é a Remânia. Então, são ervas conhecidas como ervas de natureza Yin. Nós temos as ervas quentes e mornas, ervas de natureza Yang. Tem uma energia que tonifica o Yang. Dinamizam o corpo, aceleram o movimento, melhoram o metabolismo. Então, tratamos síndromes de frio com ervas Yang. Tonificamos o Yang e estimulamos o metabolismo. Por exemplo, Hougi, que é a casca da canela, ou Shangmao, que é o rizoma cúrcuma, que já são conhecidas ervas quentes no nosso meio, usado tanto na medicina ocidental como na medicina oriental. Bom, então temos as ervas também neutras. Essas ervas equilibram o Yin e o Yang. Essas ervas mantêm e preservam os fluidos. Elas fornecem energia ativa. Elas promovem drenar o nosso organismo, drenam líquidos e também harmonizam a energia do nosso aquecedor médio. Por não serem quentes nem frias, elas predispõem, facilitam o uso prolongado, porque elas não têm o perigo de, ao usar ervas frias demais, acabar agindo contra o Yang, e ao usar ervas quentes demais, aquecer demais o corpo e prejudicar o Yin. Então, ao ser neutras, nem atingem o Yang, nem atingem o Yin. Por exemplo, Peilan, Fulin e Yiren são ervas que são neutras e podem ter um efeito muito positivo no nosso corpo, né? Sem gerar nem excesso de calor, nem excesso de frio. Então, concluindo a apresentação, em relação à temperatura,
É fundamental escolher a temperatura correta para atingir nosso objetivo terapêutico. Antes de escolher a erva, nós temos que identificar o padrão energético do paciente. Sem identificar o padrão, não adianta pensar na erva. E é possível fazer a combinação de diferentes ervas para atingir o objetivo, né? E essas ervas podem ter temperaturas diferentes. E ao fazer essa mesclagem, nós vamos utilizar para harmonizar o corpo do indivíduo. Então, a temperatura, por fim, é a manifestação da energia vital dessa erva. E vamos usar com sabedoria e parcimônia. Bom, gente, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Ficamos por aqui hoje. Até mais.